Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos separados e ainda vamos estar mais um tempo, mas o importante é que nós estamos unidos pelo Espírito. Eu queria ler aqui um versículo, que depois tenho outros versículos para ler, mas depois quero ir ao Velho Testamento também, que é em Romanos 8,17, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então eu vou ao Velho Testamento para exemplificar bem o que é que o apóstolo Paulo está aqui a falar. Nós vamos ao Velho Testamento, ao tempo de Moisés. Como os irmãos sabem, o povo de Israel estava cativo no Egito. O Egito tinha um povo, mas dentro daquele povo havia o povo de Deus. Moisés era o líder daquela família, da família de Deus. Como a família de Deus estava a ser escravizada pelo povo do Egito, pelo governo do Egito, Deus libertou o seu povo. Eu vou abrir aqui um parênteses. Nós hoje somos o povo de Deus e os filhos de Deus. Deus também nos vai libertar. Então Moisés foi usado e deu instruções. Deus deu instruções a Moisés para transmitir ao povo de Deus, para que o povo de Deus vivesse debaixo da sua bênção, debaixo da sua proteção. Você sabe muito bem que houve 10 pragas que Deus enviou para que o coração de Faraó amolecesse, mas Faraó tinha medo das pragas, mas não temia a Deus. Então Deus libertou o povo do Egito mediante a obediência de cada um. Em muitas pragas, a última foi o anjo da morte que matou os primogênitos. O que é que Moisés mandou pelas instruções de Deus? Mandou que o sangue do cordeiro que era sacrificado naquela noite fosse varrar as ombreiras da porta, para que o anjo da morte não tocasse. E toda a família de Deus obedeceu. E aí, pela sua obediência, a maldição caiu sobre o povo do Egito e o povo de Israel foi liberto. Nós estamos num tempo em que estas foram as pragas. Hoje também posso dizer que é uma praga, porque é um inimigo invisível que não se vê, mas se conhece bem pelos seus efeitos. Mas eu quero dizer o seguinte, é que você e eu pertencemos à família de Deus, e outros nossos irmãos em todo o mundo, que são cristãos, pertencem à família de Deus. Somos uma família de Israel no meio de um povo no mundo, a qual nós, como a família de Deus, temos que obedecer às suas ordens. É a ordem de Moisés? Não. Moisés apontou: após mim virá um semelhante a mim, a ele ouvireis. Estava a falar de quem? De Jesus. Jesus nos libertou. Agora, nós só podemos nos obedecer e estar debaixo da sua bênção quando obedecemos a Jesus. E há uma pergunta: como é que você obedece a Jesus? À sua palavra. Jesus disse: eu e a palavra somos um. O que é que a palavra diz? Se nós obedecermos, nós saímos do Egito, sãos e salvos. Se nós não obedecermos, Deus não tem culpa. Mas eu creio que todos nós vamos obedecer, porque nós somos uma família. Temos que viver como uma família de Deus. O povo de Israel, naquele tempo, fazia asneiras também, pecava. Mas havia um método que Deus perdoava, que era um sacrifício que faziam. Matando um animal, Deus cobria o pecado do povo de Israel. Nós hoje não precisamos do sangue do animal, temos o sangue de Jesus, que nos purifica toda a injustiça. Ninguém é perfeito, ninguém faz tudo bem, mas nós temos um Pai amoroso, que nos ama, que nos protege, que nos guia. E nós, como família de Deus, como diz este versículo, somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus
herdeiros com Cristo. Pois diz, se é certo, com Ele passemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Estamos a passar agora um tempo mau, mas eu creio que todo aquele que crê em Jesus e que obedece a Jesus, que tem uma proteção especial, porque nós somos a família de Deus, o povo de Israel, no mundo, podemos dizer, figurativo, o Egito, de homens, uns creem, mas não praticam, outros nem acreditam sequer em Deus, outros dizem, como é que você sabe que Deus existe se você não vê? Olha, sabe uma coisa, eu também não vejo este vírus e o vírus está cá, pelos seus efeitos, e nós conhecemos a Deus pelos seus efeitos, pelo amor, pela paz, pela alegria que Ele põe no nosso coração. Nós fomos selados com o selo do Senhor, com o selo do Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que Jesus entra no nosso coração em Espírito e diz que nos guia em toda a verdade. O que é que temos de fazer? Praticar a palavra. Porquê? Porque nós somos uma família no meio de um povo. A Bíblia diz que nós somos israelitas espirituais, não somos israelitas de nação, somos israelitas espirituais, adotados por Cristo. Então, é a família de Deus que está aqui na terra, que Jesus disse para que sejamos a luz e o sal da terra. Trazer justiça de Deus. E é assim que Deus nos vai libertar. E agora queria dar aqui um versículo 9 que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Tem o Espírito de Deus no seu coração. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Nós não vivemos mais na carne. A carne está cá para você ver, mas você não obedece àquilo que a carne quer. A carne muitas vezes quer coisas que o vai prejudicar e que o separa de Deus. E nós vivemos em Espírito. O que é que nós temos de fazer? Fazer aquilo que Deus nos manda fazer. A palavra de Deus é Espírito e vida. E obedecer à palavra obedece a Jesus. Obedecendo a Jesus está debaixo da bênção de Deus. Jesus disse, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem vida. Ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, só Jesus é a salvação. E ter Jesus no seu coração é pertencer à família de Deus, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, o que é que nós somos aqui? Somos cidadãos portugueses, sim senhor. Mas, somos filhos de Deus. Assim como o povo guiou o povo de Israel pelo deserto para a terra prometida, Cristo Jesus nos está guiando para a terra prometida. Quer viver eternamente com Ele. Estamos a passar uns tempos maus, sim, mas isto é a passar. Você não vai ficar lá, porque Deus está consigo. Obedecendo a Deus, orando e deixando Deus ser Deus na nossa vida, eu creio, no fundo do meu coração, que nós vamos ultrapassar e vamos ainda ficar melhor do que estávamos. É o que eu creio. E eu prefiro e quero mesmo acreditar nisso. Porque eu creio que a palavra de Deus, e sei que a palavra de Deus é verdade, e ela se cumpre nas nossas vidas. O versículo 10 diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O seu corpo e o meu corpo está morto. Está morto porquê? Por causa do pecado. O que é que vai acontecer ao nosso corpo? Vai morrer. Vai ser destruído. Depois Deus fará outro corpo, como fez com Jesus, transformado. Agora, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O nosso Espírito está vivo porque nós recebemos a justiça de Deus. Ele nos justificou pelo sangue de Jesus.
Então eu queria encorajar os irmãos nesta noite a meditar um pouco no tempo de Moisés, como ele guiou o povo para a terra prometida e como Jesus hoje, pela sua palavra, nos guia para a terra prometida. Assim como Moisés teve muitos obstáculos pelo caminho, quando levou para a terra prometida, nós também temos muitos obstáculos. O importante é que nós não desistimos e vamos chegar lá. Vamos obedecer tudo o que nos é dado para fazer, para não ser tocado pelo vírus, mas sempre confiando em Deus, porque Deus está connosco. Deus nos vai ajudar a sair e nos ajuda a ultrapassar todos estes obstáculos. Por isso, querido irmão e querida irmã, lembre-se, você está neste mundo, é a família de Deus e vive pelo Espírito, que é obedecendo à palavra de Deus. E é assim que nós vamos conseguir passar e ficar bem. Glória a Deus. Por isso eu queria mesmo encorajar os irmãos nesta noite a permanecer firmes, obedecendo, mas orando também na sua casa. Orando, unindo a sua fé à nossa, você na sua casa, nós na nossa, todos, cada um em sua casa, unidos na mesma fé, nós oramos, buscamos a Deus e Deus vem em nosso socorro. Deus diz: se o meu povo se humilhar, né? Nós somos o povo de Deus, estamos neste mundo, a igreja, o povo de Israel. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Por isso, força, não desista. Deus está consigo. Boa noite.